Gente, hoje eu estou aqui com o Luiz Fernandes, que é terapeuta, e ele vai falar sobre algumas atitudes para cuidar, na verdade, da sua criança interior. Essa criança que está dentro de você, que às vezes eu acredito que seja o tipo da criança que o Luiz vai falar. Será que essa criança te impede de crescer, de avançar, de chegar em situações que podem te valorizar como profissional, como ser humano, como esposo, como esposa, como irmã, como família? Ou será que você está deixando essa criança ficar dentro de você, atrapalhando os seus planos? É sobre essa criança que nós vamos conversar hoje. Eu achei muito bonitinho quando o Ed falou, eu nunca cresci, né? Então, assim, todo mundo tem um aspecto dessa criança ser uma criança engraçada, divertida, mas pode ser uma criança malvada, não pode não, Luiz? Bom dia. Bom dia. Essa criança pode estar lá dentro dizendo, não vai, não faz. Aquela criança que te impede de avançar. Exato. Será que é isso? Exatamente. Eu fiz, como jornalista, que sou e não sai de mim. Sim. Eu fiquei uma semana dentro de um presídio lá no Ceará, em Fortaleza. E eu tocava nessas crianças. Quando eu estava com ele nas celas, né, fazendo essa reportagem especial, eu perguntava do passado, quando eu era criança, a lágrima descia. Então, todo mundo tem essa criança. Então, se você me perguntar, Luiz, o que é essa criança que está dentro de nós? São as memórias afetivas, boas, positivas, e memórias afetivas que te afetaram, por isso que vem a palavra de afetiva, que te afetaram. E aí, quando é mexido nisso em algum momento, e em algum momento é mexido, por exemplo, mexeu comigo 2 momentos aqui. Aí eu falei, vou falar na hora que eu estiver ao vivo. Da Banda Bandida, sim, porque foi da minha infância, entende? Eu ia para aqueles clubinhos, etc e tal, então eu sei dessas músicas todas. Aí tu voltou para as marchinhas, automaticamente, me emocionou. E da dança das meninas, porque essa música, na minha adolescência, foi no Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Eu morava em Madureira e me emocionou. Sim. Então, essa criança tem coisas boas, óbvio, e tem coisas que não foram boas que você tem que resolver. Teu profissional, financeiro, amoroso, familiar, como você cuida dos teus filhos, tudo vem dessa criança interior e que tem que ser tratada, tem que ser curada através de um processo. Luiz, quando você fala assim, a gente vai no mais profundo, como terapeuta que você é. Olha, as pessoas precisam saber, eu quero falar para você que está assistindo o nosso programa aí, que o Luiz Fernandes é um grande jornalista que veio de Fortaleza. Lá ele tinha um programa ao qual ele mexia nas madrugadas, nas noites, em situações provavelmente que as pessoas nem imaginavam o que seriam as reportagens. Sim. Então, para quem não sabe, é muito importante a gente tocar nisso. O trabalho que o Luiz fazia como jornalista, como repórter, eu não sei se era repórter investigativo, você fazia um trabalho onde você ia justamente naquelas reportagens que as pessoas não costumam ir, que muitas vezes nem imaginam que aconteça. Sim. E, particularmente, um dos melhores jornalistas, porque fazia algo que muita gente não tinha coragem de fazer. E poucos têm, realmente. Primeiro, pela questão da credibilidade, pela questão da responsabilidade. E, obviamente, esses trabalhos eram feitos e ele realmente entrou em lugares que eu acredito que poucos jornalistas têm coragem de entrar. Você entrou em situações que poucas pessoas têm coragem realmente de abordar, de buscar. Daí, então, nasceu este grande terapeuta, um grande profissional, que junto com a comunicação, com o jornalismo, com a sensibilidade de entender e conhecer as pessoas, ele consegue chegar no mais profundo. Por que eu estou falando tudo isso, Luiz? Porque é importante as pessoas terem a noção de que não basta você querer ser um terapeuta. Você tem que ter na essência também o que você deseja fazer. Sim. Poxa, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu percebi e o que eu conectei. E o que eu trouxe para mim, mas que eu não quis infiltrar, e o que eu soube separar e jogar fora. Só para se tornar um terapeuta, isso é tudo. Por que eu estou falando sobre isso, sabe, Luiz? Porque às vezes as pessoas não entendem a essência e o valor das pessoas. E não sabem perfeitamente bem o que elas têm de melhor para oferecer, ou o que elas podem
tirar de dentro delas que não pertence a elas e crescer, evoluir. Não sabe da história, da trajetória dessa criança. Não sabe. Aí, assim, vem os tais julgamentos. Sim. E muitas vezes essa criança, ela ainda não foi libertada e provavelmente você vai levar ela até para os últimos dias da tua vida. Mas você leva, não há como você, como o nosso colega falou, brincando, obviamente, Sim. eu sei que ele está brincando, eu não tenho mais essa criança. Todo mundo tem, e ela revela em algum momento. Mas você tem que saber lidar com ela. Tratar os traumas, as dores. Porque senão deixar você vai... só o que é bom, deixar o que é bom e o que pode ser usado naquele momento daquela criança, né? E saber resguardar essa criança em alguns momentos. Por exemplo, aqui a gente está falando de algo sério, mas pode sair uma criança aqui e eu fazer uma brincadeira. Sim. Como essa agora. Como pode não agradar. Como Por essa exemplo, agora. Como essa agora. Não tem água na xícara. Não tem água na xícara. Entende? Aí eu trouxe a minha criança agora. Entende? Então todo mundo tem uma criança de brincadeira, né? Pra brincar. Ô, Lorena, por gentileza, vem aqui no estúdio. Né? Mas assim, porque é uma brincadeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu pessoas com 30, 40, 50 anos, ou até idoso, por exemplo, e você olha assim, meu Deus, meu pai parece uma criança nesse momento. E essa criança normalmente revela muito, sabe quando? Você que está nos ouvindo e nos vendo agora, na fase idosa. Ah, meu pai é muito teimoso. Quem é teimoso? Criança. Não mexa na tomada. Meu pai não quer tomar remédio. Criança quer tomar remédio? Não. Então revela nesse momento. E se você não tiver tratado, essas feridas, vai revelar onde? Nessa fase. E isso foi muito importante a gente falar, porque você traz essa criança que você muitas vezes foi impedida de ser criança. A minha preocupação é muito grande com essa nova geração. Com essa geração que nós temos. Sim. Porque é uma geração que não brinca, é uma geração que não se diverte, é uma geração que não sabe o que é viver. Muito Retraída. Muita criança dentro de si, porque hoje você quase não pode fazer mais nada. Sim. Tudo ofende, tudo Sim. magoa, tudo é Sim. bullying, tudo é tudo. Verdade. Você não pode hoje chegar na Vanusa e tirar uma brincadeira, porque provavelmente a Vanusa vai estar com uma retaguarda armada, vai estar armada e vai dizer, ó, nada a ver. E de repente é só uma brincadeira e que leva tudo para o lado ofensivo. E isso me preocupa, e é muito importante a gente falar sobre isso, Luiz, porque nesse exato momento nós estamos curando crianças que muitas vezes atrapalham o crescimento daquela pessoa na fase adulta. Assim como nós estamos numa época como essa, que você não imagina que muitas coisas que você guardaram foram para o seu subconsciente e que também vão se revelar lá na terceira idade. Na terceira idade. Uma coisa que foi impedida, algo que você não realizou, talvez essa criança não tenha deixado você realizar. Às vezes uma cobrança de um pai, de uma mãe de forma muito exagerada ou vice-versa. Ou de você querer dizer alguma coisa. Privação maternal. Ó, primeira função é a materna, por isso que diz mãe terra. Quem nos dá a base para nós caminharmos, vivermos a nossa vida melhor hoje com 20, 30, 40, 50 anos... é a mãe. A mãe é de suma importância. Cadê o pai? O pai vem em segundo lugar lá na frente, que não vem ao caso agora. Sim. Porque a gente está falando dessa criança. Que o pai tem a função dele, óbvio, com essa criança. Então, tem muito adulto, entre aspas, com 20, 30, 40, 50, 60 anos, com a criança ferida. Então, sempre eu digo o quê? Que a nossa estrada da vida hoje, eu tenho 49 anos, a estrada da vida que eu caminho hoje é a estrada da minha infância. Dentro de empresas, eu observo muitas crianças feridas. Quando eu falo assim, Vanusa, tem que chegar no horário. A Vanusa, pronto, é a criança. Então, tem muita criança ferida, por isso que vem os conflitos. São duas crianças feridas. Então, quando você traz inteligência emocional, trata as tuas dores, teus traumas, enfim, acolhe essa criança, você vai viver melhor. E eu observo muito isso nas redes sociais. Quando alguém fala algo, é o bombardeio. E você nem ouviu a outra parte. Mexeu com a tua criança. Por isso que nós precisamos ter o contra e o a favor e, ao mesmo tempo, ter esses juízos em funcionamento. Por quê? O que tem acontecido muito tem sido julgamentos. Sim. E os julgamentos sem conhecer. Você ouve uma parte, mas você não entende a outra. Ou quando você sabe das duas partes, você consegue entender onde mora essa criança. Quem é que faz isso? A criança. Se você chegar para uma criança, tem um bicho ali. Ela já acredita. Tá vendo? Como nós carregamos essa criança. Verdade. Já o adulto. Não, peraí, eu vou ouvir uma parte e vou ouvir a outra. Isso é adulto. Criança cria problema. Adulto resolve problema. Criança suja. Adulto limpa. Criança gasta dinheiro. Adulto resolve problema, faz dinheiro.
junta dinheiro e paga as contas. Então, ter essa compreensão, e as pessoas não estão buscando isso. Pode prestar atenção. A população está doente, de cabeça para baixo. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Ei, Luiz, tem muitas histórias boas para contar, mas vai ter muito adulto com quase nenhuma história para contar. Isso é preocupante. O nosso cérebro, ele pega, às vezes, muita coisa que foi doloroso daquela criança e suprime. O que é suprimir? Existe, mas está guardado, eu não estou vendo. Por isso que você fala assim, eu não lembro muito da minha infância. Deu para sacar? Eu lembro muito da minha infância. Então, muda de pessoa para pessoa. Você sabe o que eu me lembro muito? Eu me lembro muito correndo, brincando. Eu tenho alguns cortezinhos, né, na perna de abençoada que eu fui. Eu brincava muito com meu irmão, eu caía, eu ficava debaixo da cama, ele pulava em cima da Memória cama. afetiva. Eu pulava a janela, ele vinha correndo atrás de mim. Então, assim, nós fomos bem abençoados. Sim. Tivemos uma infância. Me lembro de um pé de maçã verde, desse tamanhozinho. Lembro de cheiro, lembro do momento que eu ficava com papai e mamãe. E às vezes papai estava conversando e eu ia para trás, eu chupava os 2 dedos. Sim. Eu chupava, para quem não sabe, eu chupava os 2 dedos e adorava colocar o cantinho da gola da camisa do meu pai no nariz enquanto eu chupava o dedo. Pronto. E é impressionante. É minha infância. Aprendi a dançar pela primeira vez com essa música. Mexe. Se você fechar os olhos, fecha os olhos. Lembro de mim dançando e todo mundo dizendo, olha, ela sabe dançar. Olha os olhos marejados, ó. Olha os olhos marejados. Época boa, eu tinha... É isso. Isso é a criança interior para você que está em casa, você que está no trabalho agora, nos vendo pelo celular. É isso aqui que a gente está falando. E você carrega uma criança ferida. E às vezes você leva essa criança ferida para os teus filhos, fazendo coisas erradas com os seus filus. Entende? Não deixando eles externarem para que eles não venham guardar tantas outras coisas. Meninos malvados. Profissão. Ontem eu dei uma palestra, um workshop sobre inteligência emocional. O que acontece? Teve um pai que falou assim, eu estou preparando tudo para o meu filho ser um médico. Aí lá na escola, a psicopedagoga, a psicóloga falou, pai, isso não é certo, pai. Isso é o teu sonho. Aí ele começou a chorar. Sim. Por quê? Não é o sonho dele quando ele era criança. Não foi realizado e ele quer que seja realizado filho, com o filho. É a criança dele, é isso. Agora, tu sabe uma coisa que me recorda, que me traz muita felicidade, que me lembra tudo que eu faço hoje e que eu considero que seja feito com muito amor. Começou no rádio, que foi a primeira música que eu toquei no rádio. Tears for Fears, Woman and Jazz. Olha aí. Quando eu ouço essa música, automaticamente eu chego à conclusão de que verdadeiramente eu estava no caminho certo, que é a comunicação. Pronto. É a tua história, a tua trajetória de vida. Então, nós carregamos uma até o último dia de vida. Por exemplo, no Ceará, eu, Luiz, de Fortaleza, é muita criança ali, com 30, 40, 50, brincando. Tá aqui, ó, já fui brincar de novo. Entende? Então, é legal em alguns momentos? Trazer essa leveza para a vida, porque criança é leve. Se você prestar atenção, a criança é leve. Agora a gente vê esse lado bom e como a gente pode cuidar do que não está sendo bom e que está atrapalhando as nossas caminhadas e as nossas conquistas. Pronto. De chegar numa faculdade, de começar e terminar algo que ainda não se fechou. Exato. Sobre financeiro, Sim. Sobre lidar com relacionamento amoroso. Sim. Criança sabe lidar com relacionamento amoroso? Não. Criança sabe cuidar de filhos, de crianças? Não, ela é uma criança, não cuida, entende? Então a gente vê muitas pessoas grandes, que eu não chamo de adulta, com uma criança. Olha aí, uma pessoa gente, infantil. Eu me arrepio toda. Primeira vez que eu entrei no rádio. É da minha infância também. Entrei no rádio, foi a primeira música que eu toquei, me tremendo, muito tímida, porta fechada, Pronto. Não queria que ninguém entrasse no estúdio da rádio. Está remetendo. Naquela época eu tinha muita timidez, muito envergonhada, mas eu estava enfrentando o meu momento, ser comunicadora. E eu me lembro que eu disse, gente, com vocês agora, Tears for Fears, Woman and Jazz. Olha aí. Aí quando a música ia terminando, eu dizia, olha, essa música mexe com você, é uma música que representa esse momento importante. Tava mexendo contigo, né? Você que tá aí curtindo a rádio, 92,7. Tá apaixonado, tá curtindo o momento. Há mais ou menos, é a tua música. Há mais ou menos 2 meses, eu no Google, veio à minha mente aquela bicicleta Caloi Cross, né? Cross.
E aí eu vou olhar aqui. Aí eu olhei, puxei, veio a foto da cor dessa bicicleta que eu ganhei do meu pai. Eu comecei a chorar. Não acredito. Quem tá de fora vai dizer, é um bobão, é fraco. Não, não, você também faz isso e talvez você engula. Você suprime, coloca para debaixo do tapete. E quem suprime um dia vai pagar a conta, viu? Então o que acontece? Eu lembrei do meu pai já faleceu. Então eu lembrei eu ganhando aquela bicicleta. Então é isso que é a criança interior. E às vezes essa criança interior, ela tá com muita ferida. E tá se ferindo e ferindo os outros. Tem que botar pra ferindo fora. Os filhos, ferindo a esposa, ferindo no trabalho, os colegas. Uma você pode prestar conquista, atenção. um presente, uma situação que você não pôde, uma alimentação, Pronto. uma falta da alimentação. Tudo. Um brinquedo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa, tá? Veio até a mim e falou, Luiz, eu não passo mais fome. Aí me mandou as fotos. Geladeira lotada mais do que o normal, um freezer que ele comprou na horizontal. Eu falei, Tem que curar a essa tua criança. criança passou fome? Aí ele começou a chorar. Aí atualmente está reverberando nele e na família, porque o homem só quer fazer compras para casa de comida. Acaba sendo anormal, Pronto. sabe? Acaba comprando o que não tem Zero necessidade e 100. e não vai trabalhando financeiro. Ele estava 0 aquela criança e agora é 100. E todas as duas são polaridades e são doentias, são ruins. Bom, primeiro passo. Como cuidar dessa criança? Primeiro, busque um profissional ou você mesmo busque saber os pontos daquilo que está te importunando, está te magoando e magoando o outro. Porque essa criança ferida vai magoar outra criança ferida. Então, basicamente, é chegar à clareza para você, à luz, e você dizer, realmente eu tenho que me olhar mais e cuidar dessa pessoinha aqui dentro, imaginária, de emoções que estão mexendo comigo. Se você fizer isso, você muda a sua vida. Eu faço uma aposta. E quando você fala assim, a gente às vezes vê pessoas zangadas, pessoas que mal-humoradas, têm um comportamento mal-humoradas. Magoando os outros. Tudo isso é algo que provavelmente ela foi muito cobrada, exigiu A demais história de dela. vida dela, lembra que eu te falei? A estrada da nossa vida atual é a estrada da nossa infância. Claro que você vai deixar um pouquinho de algo que venha a ser importante em alguns momentos da sua vida. Sim. Mas se tá fazendo você gastar mal. dinheiro, tá fazendo você ficar angustiado, tá fazendo você criar problemas com outras E pessoas levando ou pros outros, vice-versa, pronto. isso no campo profissional é um atraso de crescimento. Que imagem linda. Olha aí. A nossa produtora colocou. Né? Tá vendo? É isso São aí. crianças Tá vendo um adulto trancadas triste? dentro de si. Tá vendo o adulto triste? Sim. Magoado, que não fez o que deveria ter feito, sobre financeiro, amoroso, familiar, trabalho, profissional. E aí culpa o outro. E aí fica se culpando e culpando o outro. Se culpa e culpa o outro. Gente, hoje eu tive o prazer de estar aqui com o Luiz Fernandes, um dos grandes jornalistas, para mim, dentro do Brasil, por que não dizer hoje aqui dentro do nosso estado, e dizer para vocês o seguinte, trabalhe essa criança que está dentro de você. Ela vai existir, como o Luiz Fernandes falou, mas ela tem que existir trazendo vitórias para a tua vida aqui na Terra, Mais não leve. te destruindo como ser humano, não é Exatamente. verdade? Leveza. A maturidade muitas vezes pode nunca vir com essa criança, né? Com certeza. Maturidade e sabedoria. Leve para você, traga para você, com certeza absoluta, você vai mudar a sua vida. Quem quiser entrar em contato com você, Luiz? @Instituto Luiz Fernandes. @Instituto Luiz Fernandes. Luiz com Z. Luiz, inclusive você faz cursos, Treinamento, tá sempre... palestra, empresa, particular, casais. Pronto. Você só não vai cuidar de você se você não quiser, não é isso? Exatamente. Obrigada, tá, Luiz? Beijo, tchau, tchau. Muito bom. Gente, cada vez que eu trago o Luiz aqui para o nosso programa, é sempre uma oportunidade que eu tenho de poder dizer para você, você pode crescer, mas o primeiro passo quem tem que dar é você. Não adianta. Você pode fazer tudo, mas você precisa do empurrãozinho que vem de você. Não vem só do outro. O outro te dá todas as ferramentas, mas você vai ter que usá-las. E para você usar, você tem que dar o primeiro passo. Cuidado com essa criança que está dentro de você. Ela pode fazer você não crescer e você chegar numa terceira idade extremamente frustrado, revoltado, chateado, culpando o mundo por você não ter sido feliz e não ter feito nada do que você verdadeiramente queria fazer. Porque você fez o que o outro queria que você fizesse e não o que você verdadeiramente tem que fazer.